Para Kabbalah, a gente sabe que a intenção por trás de um ato importa muito. No sentido que mesmo que um ato saia meio errado, se a minha intenção era positiva, isso é bastante bacana. Agora, por outro lado também, só a intenção sem uma ação não vale muita coisa. É o que a gente vai discutir hoje. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Todos nós temos um monte de coisas que a gente pensava em fazer, coisas excelentes e que a gente deixa pelo caminho. Talvez você já tenha pensado em contatar um velho amigo e nunca se dedicou a isso, nunca pegou o telefone para ligar para ele. Talvez você já tenha se programado para ajudar uma instituição de caridade em particular, mas nunca fez um depósito, a transferência, escreveu um cheque. Talvez você já quis expressar seu amor e seu apreço por uma pessoa, mas nunca teve o tempo para ir lá falar com ela. E aí o que vai acontecendo? A gente vai tendo como se fosse um armazém de boas intenções. A gente vai juntando coisas que a gente queria fazer, coisas que a gente queria falar, e a gente acaba nunca fazendo. Bom, eu acho que a porção dessa semana da Torá pode ser entendida como um apelo para que a gente passe a agir. A porção dessa semana contém um monte de mandamentos que fala o seguinte: olha, pega e faça algo bom, faça algo certo. E eu queria analisar com vocês, em especial, dois mandamentos que aparecem um do lado do outro e como eles dão duas noções para a gente de como agir, do que nós estamos falando. Um desses mandamentos, inclusive, ele é um pouco, não sei, polêmico, vamos chamar assim. Eu não vou entrar no detalhe do que ele significa, mas vamos ver a lição por trás dele. Ele aparece em Deuteronômio, capítulo 22, versículos 6 e 7. O mandamento diz o seguinte: que ikare kan tzipor lefanecha, quando você encontrar pelo caminho um ninho de ave, tá? Baderer becholetz ou alaaretz, seja ele no chão ou na terra, seja ele numa árvore ou na terra, efrochim ou beitzim, com passarinhos já nascidos ou com ovos, vehaem rovetz et ala efrochim, e a mãe estiver chocando, né, os passarinhos, ou colocada sobre os passarinhos, ou ala habeitzim, ou sobre os ovos, Lotikahaem alabanim, você não vai pegar a mãe com os filhotes. Versículo 7, Shaleach teshalach etaem, você vai mandar a mãe embora, tá? Vetahabanim tikarlach, e os filhos você tomará para ti. Muito bem. Então, como eu falei, não vou entrar no detalhe o que mandamento é esse, né? Se eu pegar uma mãe, tiro a mãe, pego os filhotes. Mas eu queria chamar a atenção para vocês no começo do versículo que diz o seguinte: quando você estiver andando pelo caminho, né? Quando você encontrar pelo caminho. Em hebraico, kikare, é quando acontecer, por acaso. Essa é a ideia que o versículo quer passar. A gente às vezes está achando que para a gente fazer alguma boa ação a gente precisa de muito planejamento, né? Então eu preciso pensar, por exemplo, eu vou fazer tal coisa, vou pôr na minha agenda, vou não sei o quê. E a Torá está ensinando para nós que às vezes não, a situação simplesmente acontece na nossa frente, sem a gente precisar planejar. A gente está vivendo, a gente está andando pelo caminho, como diz o versículo, e uma situação aparece. Por que não aproveitar e ajudar? Por exemplo, estou andando na rua e vejo alguém que está com o carro parado, com o carro quebrado. Vou lá, dou uma mão, às vezes ele precisa chamar alguém, chamar um guincho, alguma coisa, eu já ajudo. Às vezes eu encontro uma pessoa que está com algum problema, né? Não estava planejado, eu encontrei aquela pessoa, ela começa a me falar de um problema, dá uma palavra de apoio, dá uma palavra de ajuda para ela. Às vezes eu estou andando num lugar, sei lá, e vejo, sei lá, estou navegando na internet e aparece uma aula de espiritualidade bem interessante, de Torá ou de qualquer outro assunto. É legal, para ver essa aula, não estava planejado, você está no meio do seu trabalho talvez, mas 5 minutos, vê aquele vídeo, né? Então você, em momentos específicos do seu dia, você tem as oportunidades também para cumprir o que chama mitzvot em hebraico, cumprir mandamentos, não precisa ser uma coisa necessariamente planejada. E o próximo versículo também dá uma dica legal de que tipo de mandamento que a gente pode cumprir, de que tipo de coisa que a gente pode agir e não ficar só nas intenções. O versículo diz o seguinte: Kitivne bait hadash, quando você construir uma casa nova, ve'asita ma'ake legagha, você vai fazer um parapeito no seu telhado, velot assim damim beveiterra, para que não tenha sangue na tua casa, que ifola no fel mimeno, se algum dia alguém cair de lá.
Ou seja, qual que é a ideia aqui? Você, quando constrói uma casa, você não pensa só em si. Você pode já estar pensando nos outros. Esse é um grande mandamento. Você faz a sua casa e põe um parapeito no telhado para que ninguém venha se machucar. Nem futuros moradores, porque eu não sei se eu vou ficar naquela casa para sempre, né? Talvez alguém venha morar depois de mim. E nem visitas que porventura estejam na sua casa. Ou seja, qual que é o mandamento aqui? Pensar nos outros. Então, às vezes também, de novo, não é nada planejado, mas em tudo que você faz, tenta pensar no outro. É o que a Kabbalah chama de compartilhar, né? Você está saindo do seu ego. Se você já está fazendo alguma coisa, veja se não tem algo que você pode fazer para pensar no outro. Desse tipo de mandamentos, na porção dessa semana mesmo, a gente tem vários exemplos. Por exemplo, a Torá fala pra gente devolver um objeto perdido quando a gente encontra algo. Nem sempre é possível, às vezes eu não sei de quem é, né? Mas se eu encontrei algo, hoje em dia talvez com Facebook, com internet, posta. Vê se alguém vai se manifestar de que aquele objeto deixa talvez um achados e perdidos, né? A Torá fala pra gente pagar os nossos trabalhadores na hora, né? Pagar corretamente. Pode parecer uma coisa besta, né? Inclusive, para que a Torá falaria disso? Mas para você ver a importância da coisa. Se você combinou pagar com a pessoa dia 15, paga dia 15, não atrasa, né? A pessoa está contando com aquele dinheiro. Conta-se que o Rabbi Isaac Luria, um dos maiores cabalistas que existiu, ele não fazia suas orações do fim do dia, vespertinas, até que ele não tivesse pagado os seus trabalhadores. Um dia perguntaram para ele por quê, e ele falou, como é que eu posso comparecer perante de Deus, né, se eu estou com alguma pendência, se eu ainda não resolvi as minhas questões humanas aqui. Então, por exemplo, né, pensa nos outros quando você for comprar alguma coisa, for fazer um acordo comercial, pagar em dia. A Torá fala também outra coisa bem legal, você está passando na rua, de novo, por acaso, viu um animal sobrecarregado, ajuda a descarregar esse animal. Talvez você possa levar 1 ou 2 pacotes que o animal está levando, já ajuda a tirar a carga de sobre esse animal. Enfim, vários mandamentos pensando no outro, né? Esse também é uma coisa bem legal para não ficar só na nossa intenção e para a gente realmente agir. Então, principalmente agora que nós estamos naquele mês importantíssimo de Elul, chegando em Rosh Hashanah, onde a gente está mais preocupado do que nunca em ser uma boa pessoa, tá aí boas dicas, né? Não espere agendar um mandamento, faça os mandamentos que a vida te der. E se preocupe um pouquinho mais com os outros, saia do seu ego, compartilhe, a vida fica muito melhor. Um bom dia a todos, uma boa semana, Shavua Tov e tudo de bom.